comunicação é algo buscado pela humanidade desde seus primórdios, seja ela através das pinturas rupestres ou sinais de fumaça. Porém, o grande marco para seu desenvolvimento foi a criação da prensa por Gutenberg, que veio revolucionar todo o sistema de comunicação. Através do uso da prensa, foi possível a produção de obras em grandes quantidades, facilitando assim o acesso das informações ao povo. Em 1609, na Alemanha, surge o primeiro jornal publicado através dessa técnica. O jornal conhecido como folhetim surgiu como veículo de transmissão de informações diárias. No Brasil, a comunicação social, mais especificamente o jornalismo, surgiu por volta de 1808, com a estreia do primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense, escrito e impresso em Londres pelo refugiado jornalista Hipólito José da Costa. Durante o período de pré-independência, os jornais começaram a se multiplicar. Com o passar do tempo e a evolução dos meios de comunicação, a influência da mídia sobre o meio tomou proporções estrondosas. Um dos grandes exemplos brasileiros do poder da mídia dentro da tomada de decisões populares é o caso da Escola Base. Em março de 1994, os proprietários da Escola de Educação Infantil Base, localizada em São Paulo, Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, junto com mais 2 funcionários, foram acusados de pedofilia. O caso da Escola Base, ela é um caso emblemático para entender o valor e a importância da mídia e os seus prejuízos que ela pode causar em pessoas por falta de uma boa apuração, por não se permitir colher todos os lados das questões e aceitar muito de forma sem um cuidado a verificação dos fatos que ocorreram. Eles vão tentar desmontar toda a acusação, toda a prova, é uma estratégia deles. Delegado, existem fatos que o senhor está guardando, escondendo, tentando manter em sigilo para que não prejudicar as investigações, inclusive não está mostrando nem para os advogados de defesa? É uma pergunta delicada que para o futuro a gente deixa para responder. O senhor tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. O inquérito é a prova. Prejuízo para as famílias envolvidas, inclusive para as crianças que supostamente poderiam ter sido prejudicadas dentro daquele ato, foi muito ruim. Foi ruim para todo mundo. Foi ruim para o Estado, foi ruim para as famílias, foi ruim para os proprietários, acabou com as pessoas. Seu Shimada, o senhor perdoou? Não. Tenho condições, não adianta eu dizer que perdoei, porque eu acho que seria muita demagogia eu dizer que perdoar, mas eu não consigo. O meu interior não me permite dizer perdoar. Eu acho que Deus pode, mas eu sou humano, sou um ser humano, que acabaram comigo, não é? Principalmente a minha moral, a nossa moral. Então não tenho por onde começar, quer dizer, não sei, perdoar, por exemplo, não consigo, não adianta. Isso, ainda a gente vê, quando a gente vê programas de um programa do Datena, aí recentemente que acabou de falecer também, aquele... Oi? O Resende. Esses programas, eles são muito perigosos. Porque eles, só por aparecer nesses programas, você já pode estar correndo um risco muito grande de ser rotulado e tudo. Por outro lado, nós também percebemos que a imprensa, aliada ao sistema judiciário com informações e tudo, tem condenado pessoas sem antes elas terem passado pelo processo de condenação. São condenados pela opinião pública. Então, a mídia, ela é muito perigosa por causa que ela se alia nesse processo da opinião pública. E aí as pessoas às vezes condenam determinadas empresas, marcas ou indivíduos, sem que realmente tenha transcorrido todo um ciclo de avaliação e de cuidado. Então, alguns veículos de comunicação têm lá seus calços e suas proteções para evitar essa possibilidade. Mas muitos também são displicentes com isso e avaliam. Hoje a saída é usar o sistema judiciário e processar por uso indevido de imagem, por processar e citar sem ter sido realmente autorizado. Então há algumas restrições, os grandes veículos têm lá seu sistema de controle para evitar o caso da escola de base.
que tem outros casos aí que a gente poderia pensar, mas esse é bem emblemático e serviu de parâmetro e criou-se até códigos e normas de procedimento para evitar futuras consequências ou coisas que já ocorreram. O caso ganhou grande repercussão após o depoimento do delegado responsável, Edélcio Lemos, que por pressão midiática e popular acusou o casal dos atos, antes mesmo da confirmação da culpa. A notícia foi publicada em meios de comunicação de grande circulação, afetando de modo significativo o desenrolar investigativo e a proteção dos acusados. Os funcionários das instituições receberam ameaças de morte e tiveram a escola fechada e saqueada antes mesmo da conclusão do exame de corpo de delito. O evento é lembrado como marco representativo do poder da mídia, dentro da reprodução informacional, uma vez que foi erroneamente desenvolvido pela mídia. Não possuindo provas concretas que indiciassem os suspeitos, o caso foi arquivado, e as emissoras que o noticiaram, sensacionalisticamente, foram processadas por danos morais. Quanto menos uma pessoa é informada, mais ela é induzida e manipulada pelos meios de comunicação. Entretanto, existem exemplos positivos sobre as consequências das exposições na mídia, como o caso da menina colombiana de sangue raro Ana Sofia, de 1 ano e 3 meses, que pediu ajuda de vários países. Seu caso foi divulgado em muitos portais de notícias, incluindo o Fantástico, que conseguiu, aqui no Brasil, um doador que possui o mesmo tipo sanguíneo raríssimo. O meio midiático pode levar a consequências positivas e negativas, dependendo também de como as pessoas irão reagir. Ainda assim, a exposição tem muitos pontos positivos e deve ser usada de maneira consciente, tanto para aqueles que estão expostos, quanto para aqueles que a acompanham. Levando em consideração que a mídia pode ser influenciadora e formadora de opinião, é preciso que o espectador se posicione de forma imparcial, crie suas próprias ideias e questione o que está sendo dito, não se deixando influenciar pelo meio. Então, quem tem muita informação, quem se cruza a informação, consegue perceber que aquilo está sendo manipulado, que está acontecendo. Mas a grande maioria da população, a maioria da sociedade, ela é massa de manobra, massa, ela vai dormir, ela vai para casa, ela assiste um jornal nacional limitado a 30 minutos que vai falar do Brasilzão todo, termina com Boa Noite Maravilhoso do William Bonner, e com uma notícia legal de um jogo de futebol, de uma seleção brasileira, e acabou a noite. Uma boa noite para você. Boa noite, bom domingo e a gente se vê na segunda.